Em Sampa, com o Diniz. São Paulo, SP, sangue, amor e poder. Oferecimento Viação Cometa. Passagens antecipadas pelo site viaçãocometa.com.br. Vamos lá, ele na área, chegando toda segunda e quinta, na voz de Marcelo Diniz. Tudo bem, meu brother? Olá, boa noite, Thiago, boa noite, Cris, boa noite, Luizinho, muito boa noite, ouvintes da Rádio Ipanema FM, tudo ótimo. Maravilha, maravilha. Diniz, qual é a boa pra hoje, cara? Então, como hoje é o dia do meteorologista, esse profissional tão necessário na cidade de São Paulo, Sim. Eu resolvi falar sobre eles. Oh. Eles são extremamente importantes, mas também eles são crucificados diariamente. Aqui, como vocês mesmos falaram aí no início do programa, porque você conseguir dar uma previsão exata aqui em São Paulo é um problema, né? São Paulo tem essa fama de ser a cidade que tem as 4 estações do ano no mesmo dia. No mesmo dia, né? Isso é bem verdade. Que é isso? É uma descarga, Luizinho? É a chuva que tá chegando. Aqui já tá chovendo. Já tá? Já. Então tá chegando aqui em São Paulo, porque a previsão aqui em São Paulo essa semana, aliás, é de chuva a partir de amanhã, terça, quarta e quinta, muita chuva aqui em São Paulo. Então para quem vem para cá, né, quem trabalha aqui, quem estuda aqui, prepare-se, porque a gente deve ter uma semana complicada, de muita chuva e trânsito, né? Porque São Paulo, sempre que chove, o trânsito piora, né? Mas vamos lá, vamos falar aqui... Como é que você vai abordar essa história? O que você preparou pra gente? Hoje é o dia do meteorologista, maravilha. Mas a gente vai falar o quê? Do profissional, dos pontos de medição? Como é que é? Eu vou dar algumas curiosidades aqui a respeito das medições aqui de São Paulo. Primeiro, São Paulo é conhecido como a terra da garoa, né? Todo mundo conhece São Paulo como a terra da garoa. Uhum. Dizem hoje os meteorologistas que São Paulo não é mais a terra da garoa. Que essa garoa que deixou São Paulo conhecida por isso, ela não existe mais. Por conta do aumento da temperatura média na cidade de São Paulo nos últimos 40 anos, né? Então, eles dizem que em meados do século passado, década de 40, 50, até 60, todo período de outono, os fins de tarde de outono, o paulistano sofria com essa garoa fina, que era quase um spray, né? É quase que um borrifo d'água. Então, você já tinha aquele vento frio do outono e ainda sofria com essa aguinha gelada, né, que vinha. A temperatura veio aumentando, né, nos últimos anos por conta do asfaltamento, das podas de árvore e dos prédios, né? Assim, São Paulo ganhou muitos prédios nesses últimos anos. Eles chamam de bolhas de calor, né? Essas regiões que são mais centrais e que tem mais prédios, né? Então isso fez com que subisse a temperatura da cidade, a temperatura média. Então a gente não tem mais essa garoa. Dizer que São Paulo hoje é a terra da garoa já não é mais uma verdade. Até porque quando é pra chover é aquela tempestade que alaga tudo. Alaga tudo. E aí, eu me lembrei de uma história que é com relação aos Demônios da Garoa, que é a banda mais famosa da cidade de São Paulo. Os Demônios da Garoa, acreditem vocês, eles têm 70 anos, a banda. É exatamente essa aí. A banda, ela é de 1943. E não é original a formação, porque infelizmente em 70 anos não dá, né? Senão eles seriam. Os dois últimos integrantes originais, eles morreram no comecinho dos anos 2000, né? Mas assim, sempre teve um integrante muito velho nessa banda, e ela continua hoje, ela está no Guinness Book, né? Então, o Demônios da Garoa apareceu num programa de uma rádio aqui em São Paulo, que era um programa de um locutor chamado Vicente Leporassi, que é uma rua hoje do Campo Belo, e eles ganharam lá, né? Aquela época em que tinham concursos de bandas, né, nas rádios, e o grupo chamava Grupo do Luar.
E esse Vicente Leporassi, ele achava que Grupo do Luar não era um nome bacana, não era sonoro, né, para um grupo tocar na rádio. Só que sempre que ele anunciava os caras, porque os caras ganhavam sempre esses concursos, ele falava esses endiabrados do Grupo do Luar aqui da terra da garoa. Era sempre essa coisa, esses endiabrados e tal. Aí ele resolveu fazer um concurso para escolher um nome. E aí um ouvinte falou, pô, você chama os caras de esses endiabrados da terra da garoa, por que não Demônios da Garoa? E aí ficou Demônios da Garoa por conta do programa desse Vicente Leporassi, o nome que eles carregam até hoje, fazendo sucesso por aí. São Paulo já não é mais a terra da garoa, mas o Demônios da Garoa existe e toca direto aqui. Muito boa história, hein? É uma história bem bacana. Bem bacana. Isso de um parente do Vicente Leporassi. Bom, aqui no Brasil, os caras começaram a medir as temperaturas oficiais em 1943, né? Então, quando a gente ouve que teve a maior temperatura da história de São Paulo, ela começa em 43. Antes disso, tudo era extraoficial. Inclusive, um dado que eu descobri é que já teve neve em São Paulo. Acreditem vocês, já nevou em São Paulo. Sim, isso está datado em 25 de junho de 1918. Olha só, vai fazer 100 anos. Dizem que isso é oficial. Fez uma temperatura de menos 2 graus e aí chegou a nevar aqui em São Paulo. Porque eu sou paulistano, Diniz, né? Eu mudei para Sorocaba com 15 anos. E eu cheguei a pegar a temperatura de 0 em São Paulo na minha infância, adolescência e tal. Sim. Mas não vi nevar, né? Não, acho que ninguém viu. Eles dizem, São Paulo é tida como a terceira capital mais fria do Brasil. Ela perde só de Curitiba e de Porto Alegre. Aliás, esse inverno, o último nosso inverno, foi bem rigoroso aqui, né? E foi muito intenso aqui. Oficialmente, a menor temperatura é de 1955, com menos 2 graus. O que para São Paulo é muito frio. O que existe aqui é a sensação térmica, né? Quando você mede uma temperatura, os aparelhos de medição, eles ficam dentro de uma casinha, né? É uma casinha de madeira, parece uma casinha dessas de passarinho, né? Os instrumentos ficam lá, né? Porque essa medida, ela tem que ser protegida de vento, de chuva e de sol, né? Porque quando você mede uma temperatura, você mede a sombra. Então o cara fala, olha, tá 30 graus à sombra, né? Não no sol. Como São Paulo é uma cidade que venta muito, né? Então, às vezes, quando tá marcando 10 graus, é comum a gente ouvir as pessoas dizerem que a sensação térmica é de 5 ou de 4 graus, né? Porque quando bate o vento, a sensação é menor, que é o que vale pra gente, né? Porque a gente sente um frio maior, né? Uma outra coisa que eu achei interessante aqui é com relação às chuvas. As maiores chuvas da cidade de São Paulo, eu estava presente. Verdade? Eu tô em São Paulo desde 90, eu tô aqui em São Paulo. Velho. A maior chuva, tem bastante. A maior chuva da história de São Paulo foi em dezembro de 98, né? Já era o verão, na verdade foi de 20 a 21 de dezembro, foi na virada, né? Na entrada do verão, que choveu 150 milímetros. 150 milímetros em um dia? Em um dia, em 24 Nossa. horas. Isso aí alaga qualquer lugar, né? Uma chuva de 40 milímetros é uma chuva grande já, uma chuva forte. É, né? A chuva. É a chuva. Uma chuva de 150 milímetros é um dilúvio. Isso foi em 88. Aí depois teve uma chuva de 140 milímetros, que foi em maio de 2005, que alagou todo o CEAGESP. E eu me lembro de ver nos telejornais, os caras de helicóptero, eles mostraram o CEAGESP todo alagado, as melancias tudo boiando, sabe? Foi um caos. E eu tinha amigos trabalhando numa agência de propaganda que fica próximo ao CEAGESP, e esses meus amigos, eles ficaram ilhados lá.
Eles tiveram que dormir na agência porque entrou água na agência e eles não tinham como sair de lá. Caramba, meu. Isso foi em 2005, foi no mês de maio. E aí, o ano passado, no dia 14 de dezembro, véspera do meu aniversário, então eu me lembro muito bem, o 14 de dezembro, que foi uma sexta-feira, choveu 114 milímetros. E foi um caos para você conseguir voltar para casa. Caramba! Imagina 114 milímetros numa sexta-feira em São Paulo. De dezembro. Galera querendo curtir tudo, menos uma chuva. Exatamente. A única pessoa que gostou Troca o foi carro por bote, trataram aqui. A única pessoa que gostou foi o Datena, né? Porque o Datena é o cara que mais gosta de chuva em São Paulo. Nossa, adora, né? Você sabe que eu acho que o Datena, ele tem alguma coisa a ver com essas coisas? Porque a desgraça só acontece na hora do programa dele. Só acontece, Eu acho que ele fica falando assim, o cara do helicóptero, como é que é o nome do comandante? Comandante Hamilton. O comandante Hamilton, é agora, joga água. Porque não é possível. É bem isso mesmo. Diniz, legal as histórias, hein, cara? Só para terminar, tem Vamos uma lá. história aqui que eu acho super bacana. No Brasil, a gente começou a medir a temperatura né, nesse Instituto Nacional em 1943. A gente estava engatinhando em 43. Em 44, no dia 6 de junho de 44, é o dia que ficou conhecido como o dia D, né? Que foi o dia do desembarque na Normandia, né? Sim. Quando as tropas aliadas foram lá para a costa da França, lá, enfim, aí teve aquela batalha toda, morreram 40 mil pessoas e tal. A história é que esse desembarque, na verdade, ele ia ser no dia 5, ele ia ser no dia anterior. E esse desembarque das tropas, né, com os navios que estavam na costa da França esperando a hora de desembarcar, ele ia ser auxiliado por um grupo de aviões muito grande que ia sobrevoar a região da costa, bombardear lá. Para dar cobertura, né? Exatamente, e ainda ia soltar uns paraquedistas lá. Acontece que um capitão chamado Steg, ele era, se não me engano, eu esqueci o lugar que, mas enfim, ele era um cara, ele era um beberrão lá que as pessoas às vezes não ouviam ele direito, mas ele falou, olha, não dá pra gente ir no dia 5 porque tem umas nuvens que estão muito baixas e a gente não vai conseguir levantar um avião e a gente vai perder essa guerra. E aí os caras fizeram uma reunião lá e falaram, pô, esse cara ele tá garantindo que no dia 5 não dá, que no dia 6 dá, a gente tem 36 horas de tempo bom e depois dessas 36 horas, só no dia 19. Ou seja, o Hitler já ia ter dominado o mundo já, né? Então os caras resolveram acreditar nesse meteorologista, nesse capitão que entendia disso. E o que aconteceu, só pro ouvinte entender, é que os aviões não foram, né? Só foi os barcos, né? E aí eles foram no dia 6, né? E aí o desembarque foi perfeito e, enfim, os aliados conseguiram derrotar, né, toda a tropa do Hitler que estava lá na costa da França. Né? Diniz, fica aqui como até uma sugestão para quem não assistiu, principalmente os mais novinhos, né? Nós sabemos que muita gente já viu, mas o Tom Hanks fez um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan, maravilhoso, que é maravilhoso. E assim, os primeiros 5 minutos desse filme, O Resgate do Soldado Ryan, é justamente essa cena, a invasão dos barcos na Normandia. E assim, tirem as crianças da sala na hora de colocar, porque foi uma cena feita, não sei quantas vezes eles repetiram essa cena, porque ela é feita sem cortes. Ela a câmera feita na primeira pessoa, na visão de um soldado. E assim, chega uma hora que o soldado ele perde a perna. Que ele tá lá na areia, ele olha pra perna assim e só tem o cotoco. É simplesmente absurdo. Mas fica aí, cortando um pouquinho, né, saindo da meteorologia, indo pro cinema, mas foi uma boa curiosidade meteorológica essa sua passagem, viu, Diniz? É muito importante. A gente aqui no Brasil, a gente ainda não tem esse costume, né, Thiago? Lá nos Estados Unidos, inclusive as rádios, elas falam o tempo todo disso, né? Você deve saber mais do que eu, o Luizinho deve saber mais do que eu, né? E os americanos são muito antenados nisso, até por conta dos ciclones, das tempestades.
As pessoas não saem de casa sem ouvir a rádio, sem procurar na internet saber o que vai acontecer. O paulistano já é um povo que está um pouco mais preocupado com isso, mas ainda não como lá fora. E a gente tem que se preocupar, porque aqui em São Paulo você sai de manhã no verão, se você não sabe que vai ter uma chuva de 50, 60 milímetros, você acaba ficando preso, né? São Paulo é uma cidade muito grande, eu mesmo trabalho a 17 quilômetros da minha casa. No verão eu fico ilhado sempre. Fico ilhado e é uma coisa que a gente vê na TV e fala assim, mas por que a pessoa não saiu de lá a tempo? Não dá. Cris. E hoje você tem smartphone, tablet, você baixa um aplicativo e você fala, bom, vai chover, o cara tá falando que vai chover. Então se você não precisa ir num determinado lugar, você não vai. Se você precisa, aí você vai e já tem um plano de fuga, uma rota de fuga, porque São Paulo você precisa disso. É uma metrópole grande, as coisas mudam de uma hora para outra e a gente tem que se planejar como um dia D. A gente tem a hora D aqui. A água sobe rápido e os carros não andam nada. Então aí o seu carro tá travado na frente, atrás e dos lados. Acabou. Não tem o que fazer. É por isso que a gente vê o pessoal boiando e pensa assim, né? Como é que o cara foi parar aí, né? Ele tava exatamente isso, parado. Perfeito, viu, Diniz? Começa a bater o vento forte aqui, acho que a chuva de Sorocaba tá chegando. Já chegou, faz tempo. Eu cheguei aqui com chuva. Então, maravilha. Diniz, muito obrigado, viu, cara? Eu que agradeço. Até Na quinta-feira quinta. a gente tá de volta. Um abraço pra você. Perfeita participação. Esse é o Diniz, sempre direto de São Paulo, segunda e quinta-feira, num oferecimento de Viação Cometa. Compre suas passagens antecipadas pela internet. viaçãocometa.com.br. O quadro dele agora, além de Em Sampa com o Diniz, vai ser Diniz também é cultura. Diniz também é cultura, mas esse cara é uma bíblia, uma enciclopédia de cultura. Fantástico. Vamos de música, daqui a pouco o Haikai ao vivo pra vocês. I've been trying to do it right. I've been